programa gravado hoje com meu amigo Marcelo Gilfrida. Tudo bom, Edson? Tudo bem, Gilfrida? Como é que você está? Obrigado pelo convite de participar desse seu podcast. É um prazer estar aqui. Bom, a gente se conhece há muitos anos, né? Não, Gilfrida foi meu chefe lá atrás, há muitos anos atrás. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Gilfrida. Super obrigado mesmo. Gilfrida, o pessoal precisa conhecer quem é Marcelo Gilfrida. Então, bom, eu tenho minha carreira toda ela no mercado financeiro, né? Comecei nos anos 80, numa corretora que nem existe mais, depois fui para um banco de investimento francês, fiquei lá 13 anos e fiz várias atividades, muito focado na área de administração de recursos, né, que o pessoal hoje chama de asset management. Depois fiquei 13 anos num outro banco francês, também responsável por essa atividade, entre outras coisas. E há 10 anos decidi montar minha própria gestora, fiquei lá durante 9 anos. Ano passado eu vendi minha participação para os meus sócios, né, e decidi partir para um outro ramo na área de investimentos, trabalhando mais com ativos reais. Tá. E nesse meio tempo, né, em paralelo com essa atividade, digamos, empresarial, profissional, eu também fiquei 16 anos na Ambima, né, anteriormente Ambid, onde aí a gente trabalhou junto. Fiquei como diretor, vice-presidente, fiquei 4 anos presidente. A Ambima é muito conhecida pela parte de certificação, pela atividade no mercado de capitais, né, e também meu mandato encerrou em 2012. E de lá para cá continuo ajudando a Ambima, não mais como participante, né? Hoje eu sou membro do comitê de ética, melhor dizendo. Tá. Então eu continuo ajudando, mas tem uma diretoria aí, conduzida aí pelo Carlos André, do Santander, que levou adiante aí as pautas da associação, né? Então foi um trabalho aí que a gente fez por muitos anos e ajudou a formatar o mercado do jeito que é hoje, né? Não, o Gilfrida foi o presidente não vou dizer que foi da primeira, mas por muitos anos da comissão de fundos, né? Tinha conhecida como CART, né? Comissão de Administração de Fundos de Terra, durante muitos anos antes de ser presidente da associação, né? E vale lembrar que da fusão foi no seu mandato, né? Exato. Fusão de Ambid e Andima, né? Fusionaram para formar a Ambima. Exato. Sopa de letrinhas aí. Sopa de letrinhas. Mas deu tudo certo. O nome pegou rápido, é engraçado. Pegou muito rápido mesmo. Gilfrida, vamos falar um pouquinho de economia? Vamos lá. Gilfrida tem um olhar muito bom sobre economia, a gente vai aproveitar para falar um pouquinho. Gilfrida, a gente hoje, vamos começar falando um pouquinho de Estados Unidos. Certo. Como é que você está vendo hoje que a taxa de juros americana, ela veio subindo num patamar que algumas pessoas no início do ciclo de aperto, muita gente fala, não chega a 5, não chega a 5,5. E chegou. E aí o ponto é, como é que você acha que o mundo vai viver? Vai ter pouso suave? Não vai ter? Como é que você acha? Obviamente não temos bola de cristal, né? Com o que sabemos hoje e tal, o que você acha? Olha, pouso suave é uma tática, né, um objetivo que os bancos centrais gostam de tentar, mas é muito difícil de conseguir. Aparentemente, dessa vez parece que a chance de acontecer isso é grande. Né? Você aposta que há chances reais? Há chances reais. Obviamente isso lá no início, como você mesmo falou, era uma coisa muito... havia muito ceticismo em relação a isso, né? Mas se olhar os números, tirar um pouco os números das manchetes, né? A gente olhar os dados mais limpos das coisas de que flutuação mais sazonal, coisas que tem realmente, não mexe na inflação, a gente vê que a inflação está voltando para um patamar mais estável. Então a taxa de juros está surtindo seu efeito. Sim, tanto no Brasil, tanto lá como aqui no Brasil, né? Acho que depois a gente pode falar de Brasil, né? Mas de fato a política monetária funciona. Os dados que saíram na semana passada de emprego vieram também com alguns conteúdos positivos, quer dizer, embora o desemprego continue bem baixo nos Estados Unidos, o aumento de salário deu uma maneirada. Então assim, tudo leva a crer que o Banco Central já fez uma grande parte do trabalho. Eu acho que o mais difícil agora é esse final. E esse final, como, né, sempre pode desandar no final. Aquele negócio assim, cirurgia, né? Exato. A minha opinião é que a inflação estabilizou, mas num patamar acima da meta. A meta do Fed é 2. É uma meta não oficial. Né? Você acha que eles vão ter uma tolerância? Assim? Vamos deixar... Então, eu acho que isso que é o perigo. Se eles forem muito, digamos, suaves, essa cristalização dessa inflação mais alta pode criar uma nova consolidação desse patamar. Então acho que eles tinham que fazer um último esforço para jogar a inflação de novo para 2. Né? Portanto, se no teu cenário um aumento de juros seria natural.
não acho que teria necessidade de um aumento, mas acho que ele não pode já adiantar demais que vai cortar. Né? Tá, entendi. Mantém alta e não cria expectativa. Exato. Tá. Né? Quando a gente olha para o mercado de bonds, né, ele é um mercado que está bem estressado. Porque eu acho que aí não é apenas o efeito da taxa de juros. É o efeito também do déficit público americano. Você acha que hoje o fato de ser Estados Unidos chegou a um tamanho tal que o fato de ser Estados Unidos não exime de culpa? Veja bem, eu acho que não tem assim um questionamento, mas é uma questão de oferta e demanda. Tá. O Tesouro Americano vai ter que fazer emissões muito grandes de dívida para financiar esse déficit. Num contexto, né, então você tem um excesso de oferta e uma retração de demanda, porque por uma questão geopolítica, a gente vai falar disso depois, né, tanto China como Rússia estão comprando muito menos títulos americanos do que compravam há 10 anos. Verdade. E no caso do mundo emergente, eu acho que isso não mudou muito, mas não é a mesma quantidade, não substitui. Então a gente vê uma situação em que há uma pressão. Então acho que é menos uma questão monetária, talvez é mais uma questão fiscal americana que está influenciando essa taxa de juros também, não do lado do risco, mas do lado da oferta e demanda. Tá. Que em algum momento pode descambar para o risco. Por isso que eu digo, essa situação ela caminhou bem até agora, mas não digo que a batalha, né, que a guerra está ganha. Acho que estamos bem nesse fronte, mas ainda tem. O Fed precisa terminar o trabalho dele. Tá certo? Mas você não acha, antes de entrar no geopolítico, eu já quero entrar, que eu quero conversar, mas você não acha que esse prolongamento, que parece natural, da taxa de juros no patamar mais alto, leva o mundo emergente, de repente, a um mundo, não uma recessão, mas numa taxa de crescimento, uma contração? Pois mas como os Estados Unidos não tem nada a ver com isso. Eles já fizeram isso várias vezes, vão fazer de novo. Né? Claro que teve momentos em que a crise podia virar uma crise sistêmica, como na época do Clinton, que eles ajudaram o México, na época do euro, que houve toda uma concertação. Mas assim, a menos que você esteja vendo uma crise sistêmica, os Estados Unidos resolvem o problema dele e cada um que cuide dos seus problemas. Cada um dos seus problemas, né? E a Europa, Gilfrida, você acha que aumenta juros, continua? Ela está olhando atrás, né? Seguinte, a Europa é mais complicado, porque tem outras forças da Europa que complicam mais o jogo. Essa questão da guerra, né, na Ucrânia, que deu um choque de energia na Europa, a questão um pouco da eleição do ano que vem nos Estados Unidos, em que puxa, bem lembrado, hein? Tem aí uma eleição, os Estados Unidos é sempre uma eleição apertada, né? Sempre uma eleição meio 50-50. E ano que vem tem os candidatos repetidos, né? Então é uma situação que poucas vezes ocorreu nos Estados Unidos, né? Geralmente o candidato que perde uma eleição, ele vira carta fora do baralho. É, né? Verdade, bem lembrado. E o Trump, ele é um caso, ele é uma figura única, né? Única, para dizer o mínimo. Então, eu acho que é uma eleição muito difícil, em que os dois candidatos têm uma plataforma muito diferente, e provavelmente, se ganhar o Trump, isso para a Europa de novo volta todo um contexto de isolacionismo dos Estados Unidos. Inclusive, eu acho até que, sem dizer isso explicitamente, né, há uma ligação do Trump com o Putin antiga, que bem lembrado. Vai mudar o peso da balança, vai pender totalmente do outro lado, né? Então a Europa tem que se preparar para isso, ela não pode ignorar esse risco, né? Então acho que a situação da Europa é mais complexa, então por isso que eu acho que o Fed tem um trabalho difícil, a Europa tem um trabalho mais difícil ainda, né? Mas a boa notícia é que eu acho que do lado, digamos, das expectativas, eu acho que a situação da Europa também não está tão ruim. Né? Você acha que eles também estão conseguindo fazer o trabalho de casa? Eu acho que esse é um trabalho que vai ficar sempre à espera do resultado da eleição americana. Tá. Eu acho que esse é o problema. Então, agora vou até apagar o gancho então aqui. Questão geopolítica, né? Durante muitos anos a gente já se acostumou, a geopolítica foi meio isolada, não é taxa de juros, mas voltou, né? Tem Rússia, Ucrânia ainda, final de semana Hamas, Israel, né? E ainda tem esse confronto comercial, vamos chamar assim, entre China e Estados Unidos. Como é que a gente faz? Isso voltou a ser um risco que você tem que botar no radar? Olha, sempre volta, né, Hudson? Essa questão geopolítica, ela sempre volta. Teve a Crimeia, anos atrás, que também não estava no radar, apareceu, né? Tem essas questões lá do Oriente Médio, que vira e mexe também, são complexas. É verdade. Tem questões
da China com Taiwan, que muita gente Verdade, você lembrou bem. vê isso aí. E tem outras regiões conflagradas ali, toda aquela região do Cáucaso, né, que é Geórgia, Azerbaijão, Armênia, Afeganistão, aquele pedaço ali, também a Rússia ali ela que meio que separa as brigas, né? Então se tiver um recrudescimento, mais polos, a coisa fica pior. Mas você sempre tem algumas... são placas tectônicas ali que de quando dá uns terremotos, né? Como todo terremoto, a gente não consegue prever quando vai acontecer. Mas tem região que tem mais terremoto e tem região que não tem terremoto. As placas tectônicas, a gente sabe onde estão. A mesma coisa, acho que tem tensões ali já meio mapeadas e é muito difícil dizer quando elas vão emergir, eclodir. Eu acho que sempre volta. Então, por isso até que acho que o mercado reagiu até de modo quase neutro em relação ao que aconteceu no fim de semana. É verdade, né? A bolsa subiu ontem. Abriu muito negativo, mas voltou, enfim, porque é um conflito muito localizado e acho que para gerar um efeito maior teria que escalar aí para um envolvimento do Irã, alguma coisa que tivesse uma disrupção no fornecimento de petróleo lá, ali pelo Estreito de Hormuz, né, que é onde passa grande parte da produção lá dos países do Oriente Médio. Então, por enquanto, isso não está acontecendo. Então, ainda é um drama humano, né, é um drama político, mas ainda não se tornou uma questão econômica. Agora, de certo modo, um dos efeitos que até foi... jogou um pouco de água aí na fervura da parte da política monetária americana é que houve uma busca de segurança e fez a taxa de juros retroceder um pouquinho. Verdade, bem lembrado. Então, de certo modo, por isso que até que os mercados reagiram positivamente, né? Tirou um pouco daquela... A pressão que estava sobre os títulos americanos. Exato. Você gerou uma demanda a mais, extra, que não estava mapeada, então deu uma acalmada um pouco nesse sentido. O problema é que hoje, assim, são ao mesmo tempo, né? Você tem Rússia e Ucrânia ao mesmo tempo que o Hamas, que não sei o quê, ao mesmo tempo da tensão comercial, as reiteradas ameaças a Taiwan, né? Eu concordo, as placas tectônicas se mexem de vez em quando, e parece que as placas devem se mexer todas um pouquinho, não ao mesmo tempo, mas um sincronismo maior do que no passado. Acho que não é por acaso, né? Porque, obviamente, nós não estamos falando de fenômenos naturais, são fenômenos sociais, né? Isso. Eu acho, por exemplo, que a própria timing da invasão da Ucrânia, do Putin, foi pensado em cima de uma troca de governo dos Estados Unidos, então ele quis desgastar também, ou quis testar a administração do Biden, né, que é uma administração seguramente mais hostil a ele do que o Trump. Então ele quis causar esse problema para o Biden. Né? Então o timing foi um pouco esse, né? Uma questão também da Europa com problemas internos, uma eleição na Itália que foi também contra o establishment, né? Aí nós tivemos também há 2 fins de semana, uma eleição na Eslováquia, que é um país pequeno, mas também que venceu a extrema-direita também, né? Que é um candidato anti-Ucrânia, né? Mais pró-Putin, e aí a gente olha os países fronteiriços da Ucrânia, do lado oeste, Polônia, Eslováquia e Hungria e Bielorrússia, os 4 estão se alinhando, se movendo. Quer dizer, a Bielorrússia é mais tempo, né? Belarus, que agora chama. Mas tem um movimento de... alinhamento. Então você imagina a Ucrânia está do lado sendo invadida pela Rússia no leste e no noroeste ela está com países que estão se desengajando do apoio. Então a situação é bastante complexa. Né? É complexa, não, é bastante complexa. O mundo ficou mais complexo, né? Acho que é um mundo multipolar, né? Com China muito assertiva, a Índia voltando para aquela postura meio não alinhada, né? E uma Rússia que perdeu relevância econômica, mas tem um arsenal nuclear que faz dela sempre um ator assim, de alto impacto. Né? Não, e um autocrata bem estabelecido. Exato. Né? Grande liberdade de ação também. Exato. É complicado. O mundo ficou mais complicado. Vamos falar um pouquinho de Brasil? Vamos lá. Então, e Brasil, como é que você está olhando? A gente estava com taxa de juros que começou a ceder, mas a Bolsa, todo mundo, a Bolsa vai reagir, a Bolsa não reage, né? Obviamente tem muita coisa de pano de fundo para a gente falar, mas o que você acha? Chegou, como é que você está olhando um pouco o cenário brasileiro? Acho que o Brasil
sempre há uma expectativa, né, talvez errada, de o Brasil ter ou um círculo virtuoso ou um círculo vicioso. Tá, você acha que já foi alternando, né? Isso nunca, na verdade, se materializa. O Brasil sempre vai meio no caminho do meio. Tá. Né? Desculpa o pleonasmo. O Brasil segue esse caminho aí que não confirma nem as piores nem as melhores perspectivas. Verdade, você tem um ponto. Teve governos mais à direita, mais à esquerda, né? Vamos falar mais da parte econômica, e toda vez que se tentou uma plataforma muito à esquerda, o Congresso puxou para o centro. E quando se tentou uma plataforma muito à direita, o Congresso também puxou para o centro, né? Na parte econômica. Muito bem notado. Então o Brasil ele não é um país na área econômica que está assim, ele promove mudanças muito radicais, né? A agenda eu não acho ruim, mas ela é de uma agenda superficial. A gente está preocupado aí com algumas reformas tributárias. Hoje, a reforma tributária que seja mais difícil, ela está num momento que eu acho bastante delicado, porque o Congresso, né, fez a primeira votação na Câmara dos Deputados, agora a bola está para o Senado, e a bola parou. E a gente vê se arruma muita pressão de vários setores tentando diluir a reforma no seu setor. Eu já vi até tentando botar o camarão como na cesta básica, né? Então, acho que tem muita gente boa que escreveu aí sobre esse assunto no fim de semana, o Marcos Mendes, o antigo secretário de Política Econômica, que foi presidente do INSPER, o Marcos Lisboa, né? Enfim, pessoas, o Armínio, pessoas muito boas que escreveram sobre esse assunto, mostrando que não vai dar para cada um do seu setor achar que tem o mérito de ficar com uma alíquota mais baixa. É esquisito, né? Todo mundo fala assim, não, o meu caso é diferente, eu preciso, eu sou essencial. Eu sou essencial, exato, né? Então, essa reforma me parece, ela é muito importante, seria uma daquelas de impacto mais de longo prazo, mas ela está num momento de bastante vulnerabilidade, na minha opinião. Só uma dúvida, você acha que parece aquele efeito de reforma previdenciária, lembra? Começa sempre assim, não, vai ser uma economia de 1,5 trilhão, viu um negócio de 750, né? Sempre mais ou menos assim, né? Bom, essa reforma ela não é uma reforma para arrecadar, é uma reforma para simplificar. Tá, né? Certo, ok. Então, o que eu acho que ela pode gerar, como outras regras tributárias brasileiras, incentivos errados, que setores podem ficar com privilégios, e aí isso vai fazer com que a economia não ganhe produtividade. E o emaranhado acaba não ficando nada. Além do custo, né? Sem dúvida. Mas quando eu olho para as outras reformas, elas são muito superficiais, tá se mexendo para arrecadar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, etc. E sempre para arrecadar, né? Sempre arrecadar. Então, o Brasil já tem uma carga fiscal muito alta, comparado com outros emergentes, né? E a gente vê, assim, anedoticamente, né, que tem uma série de programas do governo que não dão os resultados esperados. Então, a gente vai continuar carregando recursos para programas ou para a parte da economia que é menos produtiva, que é o governo, e tirando recursos da parte produtiva. Então, a perspectiva de longo prazo para o crescimento do Brasil é uma perspectiva fraca, assim, um crescimento baixo. Meio, sempre ali. Talvez 1% acima do crescimento populacional. Então, como o crescimento populacional também está baixando, o Brasil, né, o bônus demográfico já acabou praticamente no Brasil, a população vai começar a cair, e a população economicamente ativa, ela tem uma dinâmica diferente, mas ela vai cair também daqui a um pouco depois. Eu acho que a perspectiva de crescimento do Brasil é sempre uma perspectiva fraca, assim, medíocre. Isso reflete na Bolsa, porque o que é? Comprar ações é fazer um investimento num crescimento alavancado da economia. Ou seja, tá bom, empresas que fazem dívida, não sei igual. Se o PIB cresce 3, o faturamento da empresa cresce 10 e o lucro cresce 50. Se o PIB cresce 2, o faturamento cresce 5, o lucro cresce 30. Tudo alavancado. Tá. Quando o PIB cresce 1, o faturamento cresce 3 e o lucro cresce 10. Juros. Não tem lá muito upside. Fica ali tudo bem. O custo de capital no Brasil é altíssimo pelo juros, quer dizer, o título do governo está pagando 6% ao ano acima da inflação. Então,
Aí o investidor, né, tanto aí se decepcionar nos últimos anos, ele recuou, né? Voltou para o abrigo da renda fixa. Não, também cai entre 6% de juro real, 7, 8% de juro real ao ano, pelo amor de Deus, né? Você conta. Se alguém lá nos Estados Unidos entregar um retorno de 6% ao ano acima da inflação durante 30 anos, eles fazem uma estátua. Aqui no Brasil, a gente consegue isso sem correr risco, títulos públicos. O Warren Buffett tem que vir aqui aprender, né? Quem sou eu para falar do Warren Buffett, né? Mas é isso, enfim. Então, acho que todo esse né, essa assim, meio que são. A bolsa ela não. Voo de galinha, né? Voo de galinha. Dá uma elevada e cai. Eu acho que é um pouco isso, é uma combinação de perspectiva de crescimento muito baixo, com custo de capital muito alto, né? E uma agenda de reformas do Congresso também muito superficial. Então você não vê assim uma coisa que. Você acha que o arcabouço, assim, alguma coisa que faz diferença ou é mais um remendo? O arcabouço ele enfraqueceu o teto, ele é uma espécie de teto deslizante, que acho que era uma coisa que. Aquele teto retrátil que você vai abrindo e fechando. Você vai subindo o teto de acordo com a arrecadação, que é um modelo, mas acho que é um modelo que dá um incentivo errado, porque o governo, sempre que que o governo arrecada mais, ele pode gastar mais. Ao invés de o governo, como qualquer outro ente econômico, tem que buscar sempre aprimorar, ou fazer mais com os mesmos recursos, ou fazer o mesmo com menos recursos. Isso. Né? Eficiência, tem que ser eficiente. Você dá um incentivo que o governo, quando arrecada mais, ele pode gastar mais, a tendência, né, num país como o Brasil, que tem tantas carências, sempre tem programas que são, né, entendidos como meritórios e a gente sabe que a demanda social no Brasil é imensa, então isso acontece. Mas eu acho que falta sempre a segunda parte, que é pegar os programas que já foram testados, já foram implantados, verificar se eles chegaram nos resultados. E tem esse programa, os recursos são finitos, o governo tem recursos finitos. Então tem sempre que olhar se o que está sendo feito está produzindo os resultados e se não está, tem que parar. Né? A gente ainda tem uma série de relíquias aí, de programas de benefício, abono salarial, etc., que é difícil, né? Não tem justificativa, né? No final de semana a Folha fez uma matéria muito boa falando sobre verba para construção de estádios e equipamentos esportivos pelo Brasil. 1/3 nunca foi entregue. Então assim, de 600 bilhões, 200 e tantos bilhões, nunca foi entregue. Mas acho que a gente também não adianta querer brigar com isso, porque nós tivemos, né, uma eleição em que a força política que foi vitoriosa, pelo menos a nível federal, tem essa agenda. Então essa é a agenda do momento. Sim, concordo. Aí daqui a 3 anos vai ter uma outra eleição e vai se ver qual vai ser a agenda que vai prevalecer, né? Mas eu acho que é uma pena. Eu acho que isso mostra um pouco esse momento que a gente está, né? Um momento em que investimentos, pelo menos em ativos de maior risco, sempre são mais difíceis, né, vis-à-vis da segurança da renda fixa. Não, aqui no Brasil, né, a gente é basicamente uma geração que a renda fixa, mas não, a gente teve, porque aula, né, você pega os alunos de graduação, não tem noção que a gente chegou a ter taxa de juros no Brasil de 26% ao ano. Exato. Na época do Plano Real, né? Taxa de juros real de 14% ao ano, chegamos a ter. Então, assim, uma janela de 30 anos, isso para a pessoa na cidade que ela fica assim, não, já estou acostumado, já conheço, né? Não preciso correr muito risco, né? Exato. Aí vamos falar um pouquinho de mercado de capitais. O mercado de capitais, obviamente, tem renda fixa também, mas tem um risco de crédito envolvido, são projetos de mais longo prazo. Como é que você vê? Porque a gente tem uma agenda lá, nosso tempo lá de dia a dia de Ambima e tal, né? Onde o mercado de capitais poderia financiar a economia real e o crescimento da economia real. Mas essa coisa, ela não parece pegar atração, ela não parece ganhar atração. Como é que você está vendo? Investimento em economia real é mercado de capitais. Como é que você... Pois eu não sou tão negativo talvez quanto você insinuou aí. Eu acho que bom, eu fico feliz. Eu acho que a gente tem no Brasil, né, uma estrutura, né, uma moldura de regulamentação que foi criada aí há muitos anos, durante muitos anos, com várias entidades do governo, CVM, Banco Central, Previc, antigamente Secretaria de Previdência, com a ajuda da Bolsa, da Ambima,
e outras entidades. Verdadeiro consórcio, né? Que foi criado uma estrutura bastante rica de produtos que permite, independente desse cenário macroeconômico, permite ao investidor se posicionar em relação a isso. Apesar do meu relativo, assim, de certo modo, pessimismo em relação a produtos de maior risco, acho que isso não impede que o empreendimento no Brasil seja interessante, seja valorizado e seja lucrativo. Ao contrário, eu acho que o Brasil é um país em que empreender ainda faz muito sentido. Né? Legal! Eu acho. Quando a gente olha as ações no Brasil, né, o Brasil tem uma fração das suas empresas negociadas na Bolsa, uma fração pequena. E uma fração muito pequena das empresas, nos seus estágios iniciais, estão na Bolsa. Mas elas não estão fora do mercado de capitais. Nós temos os fundos de private equity, nós temos as estruturas de financiamento de empresas via FDICs, nós temos uma série de outros títulos, debêntures, conversíveis, né? Temos tido uma ação muito interessante da parte de empreendedores fazendo formas de funding alternativas via crowdfunding e tudo mais, que são regulamentadas pela CVM. Então vejo que há uma ação, o Brasil tem bancos locais muito fortes que apoiam essas empresas. Né? Então eu vejo que assim, empreender no Brasil é uma atividade que é muito difícil. O Brasil, né, aquele doing business, nunca vai muito bem nisso aí, mas eu acho que tem uma série de empresários talentosos, empresários com muita capacidade que entregam. E eu entendo que há ferramentas no mercado de capitais, eu mesmo estou montando uma gestora para investir na economia real, para fazer fundos de participação, né, que são fundos em empresas não listadas na Bolsa. Empresa em estágio mais inicial. Estágio inicial ou que pode no futuro ser listado, mas que não tem porte para já listar direto na Bolsa. Né? E eu acho que são empreendimentos extremamente interessantes. O que eu acho que no Brasil, por todo esse cenário em que o Brasil tem uma perspectiva econômica não muito assim, animadora no médio prazo, mas ele tem uma volatilidade alta. Então essa combinação de volatilidade e uma rentabilidade da renda fixa muito alta afugenta o investidor dos ativos de maior risco. Com razão. É uma decisão correta tecnicamente. Né? Porque o investidor ele tem sempre aquela, mais retorno, mais risco. Só que o patamar de risco do Brasil já é um patamar elevado. Sim, a volatilidade da Bolsa, por exemplo, é maior que a Bolsa americana. A volatilidade do nosso câmbio é maior do que outras moedas. Então, quando o investidor busca um investimento fora da segurança da renda fixa, ele se expõe a um nível de volatilidade que, usando a própria matemática, leva ele a fazer um investimento menor do que o investidor americano. Né? Sim. Até mesmo o brasileiro que fez um processo correto de diversificação internacional, né, colocou uma parte da sua poupança em investimentos em dólar, e aí entra um pouco até aquelas questões de finanças comportamentais. Quando o investidor faz uma decisão, eu vou ter um pedaço do patrimônio em dólar, e começa a contabilizar essa rentabilidade em dólar, ele normalmente fica mais satisfeito do que quando outros investidores que fizeram um investimento aqui em reais num título internacional e computam o resultado em reais. Porque tem uma questão de percepção. Quando ele fala, não, meu dinheiro está em dólar, ele já não faz mais a conversão dólar real. Ele criou uma gaveta, né, em dólar, e se ele ganhar 10%, 5% em dólar, ou ficar empatado em dólar, ele ok. Ele tem dólar. Tem dólar. Se ele pega esse mesmo investimento e faz isso aqui na sua carteira local e recebe o extrato dele em reais, se por azar naquele período o dólar caiu, ele tem um retorno negativo em reais. Ele provavelmente vai ficar decepcionado com o risco até dele resgatar o investimento. Verdade, bem notado. Né? Bem notado. Então o que eu acho é isso, quer dizer, essa volatilidade do câmbio também atrapalha o investidor. Se nosso câmbio não fosse tão volátil,
ele terá menos situações em que o investimento numa outra moeda desse um retorno negativo, não pelo resultado em si daquele investimento, e sim pela taxa de conversão. Sim, porque ele vê ali, né? É o que você falou, o pessoal falou muito bem. A gavetinha dele aqui, a gavetinha é em dólar. Então, para ele não está fazendo conversão, ele está em dólar, moeda forte. Exato. Aqui ele está em moeda fraca, ele fica, nossa, perdi. Exato. Então, isso até explica um porquê que alguns agentes financeiros aqui, né, acabaram montando esse tipo de solução para o investidor. Criar uma gaveta separada para ele, o que leva até ele transferir uma parte dos recursos, abrir uma conta no exterior. O que é uma pena, né? Porque acaba... Já tem pouca poupança aqui. Carregando a nossa poupança. Você já tem um governo que suga aí 4, 5 trilhões da poupança via dívida interna. Isso mesmo. E vamos pegar um pedaço da poupança local, alocar para financiar. O mercado já tem bastante liquidez, né? Exato. Já tem bastante liquidez. Mas é compreensível. Então eu acho que assim, eu vejo que nessa situação, eu acho que esses produtos de investimento em empresas não listadas em bolsa, ou em renda fixa também, como FDICs ou fundos de crédito, que investem em empresas, algumas são listadas em bolsa, outras não são, né? Eu acho que eles são um produto interessante, já que eles não têm essa volatilidade. Claro que é uma questão mais de estrutura do produto. Mas são longo prazo também, né, Gilberto? Exato. O investidor tem que botar na cabeça que... Eu acho, mas quando o investidor vai para multimercado, ou vai para fundo de ações, ele é orientado que ele deve fazer um investimento de longo prazo. Muita gente não presta atenção, né? Ou, infelizmente... Mas a conta é diária. De novo, é uma questão, às vezes, mais de finanças comportamentais do que de finanças. Pode ser, né? Ele fica olhando ali, Até tem uma brincadeira, um texto aí de um consultor financeiro que mostra um retorno de 2 investimentos, ele mostra o retorno, só que ele faz em períodos de uma semana, outro ele faz em período de um mês. Tá. E o retorno final mesmo. O investidor acha que é muito mais arriscado quando ele vê toda semana, né? Toda semana quando ele vê mensal. Tá. Então, no mercado tem a cota diária, né? Isso é uma questão positiva para o produto, porque permite dar transparência, mas isso acaba gerando para o investidor, às vezes, uma reação emocional de curto prazo, né? Vou tirar esse dinheiro. Né? Então, prazo por prazo, a única diferença entre um FIP e um multimercado, o horizonte é parecido. É que o FIP, realmente, você não tem como sair, e o multimercado, você tem como sair. O FIP você não tem cota diária também, né? E não tem cota diária. Às vezes a reavaliação dos ativos ocorre uma vez ao ano. Então isso acalma o investidor. Né? Agora, obviamente, o gestor do FIP, ele tem que ter todo o trabalho dele de não se relaxar, né, em relação a isso e deixar a coisa solta. Ao contrário, ele justamente tem o dever fiduciário de estar lá em cima da empresa, tá no dia a dia da empresa, verificando se a empresa está indo no caminho certo dentro do plano de negócio que a empresa fez. Então aí há um papel do gestor aí um pouco diferente. Enquanto no gestor de um produto líquido ele tem que prestar muita atenção no risco do produto e às vezes fazer medidas de stop loss para justamente não trazer uma volatilidade que ele não quer que o investidor paga para ele também não trazer uma volatilidade. O investidor brasileiro, principalmente com essa taxa de juros como a gente falou, né? Exato. Então o investidor fala, eu quero investir num produto com esse tipo de volatilidade, com essa perspectiva de perda, né? Então o gestor ele tem que ter essa ação. Já na gestão dos produtos de economia real, como você citou, o papel do gestor é muito mais estar engajado no dia a dia da empresa. É outra gestão, né? É outra gestão, completamente gestão, diferente. Né? Completamente diferente. Gestão. Outro profissional, né? Então, eu acho que o investidor tem talvez menos entendimento da diferença, né? Ele anda muito preso essa questão da liquidez, ou da falta de liquidez, né? Aquela liquidez tem um peso grande no Brasil, né? E acho que até assim, sem querer jogar isso para o investidor, né? De certo modo, a facilidade que ele tem de movimentar o multimercado, às vezes pode jogar contra ele próprio. Na medida em que ele pode se deixar, às vezes, influenciar por uma coisa mais de curto prazo, como agora, onde esse ano o retorno dos multimercados está bem, na média, aquém do CDI, isso está gerando uma série de recursos. Mas isso é cíclico. Né? Sim. A gente olha os índices de média, inclusive da própria Ambima, né? O índice Hedge Funds da Ambima, que foi criado lá atrás com esse nome, né? Agora é voltado a multimercados.
E ele tem, no horizonte de 5 anos, sempre retornos acima do CDI. Mas ele pode, 1 ano ou 2, ficar abaixo do CDI. Isso é normal. Mas o investidor, justamente pela possibilidade de movimentação imediata, ele acaba não tendo essa paciência. E o cujo oportunidade, né, que é sempre muito alto, né? É também uma coisa, né, Júlio, que a gente até já comentava antigamente, né? Esse negócio do CDI também, né? Uma referência diária, né? Para o multimercado, uma referência diária que ele fica 120 do CDI, o cara fica ali, ó, deu 120? Todo mês, né? Ele fica cobrando. Isso já devia ter também mudado, né? Mas eu acho que assim, que a gente olhar para multimercado e olhar para outros produtos tipo fundo de ações de gestão mais ativa, eles já estão procurando trabalhar com CDI+, ou IPCA+, alguma coisa prazo maior de resgate também, né? Conversão, né? Então, prazo maior de resgate... Para resgate. Acho que é uma coisa que andou mais nos produtos de crédito. Acho que aí os próprios consultores financeiros acabaram explicando para o investidor que também era uma questão de... pode ser bom a curto prazo, ruim a longo prazo. Tá. Então a própria Luciana Seabra, né, que é conhecida, né, que tem toda essa atuação no sentido de esclarecer o investidor, tem falado, não invista em fundo de crédito que tenha liquidez em prazo muito curto. Que isso parece uma vantagem, mas é uma desvantagem. Desvantagem. Então, eu acho que esse trabalho educativo, isso demora tempo. Né? Muito. No Brasil também tem uma coisa que eu sempre falo, né? A gente fala de educação financeira, mas o problema de educação, né? Antes da educação, o problema de educação. Então também não adianta botar todo o peso da educação financeira. Né? Eu acho que talvez você ainda estivesse lá na BIMA, há alguns anos, foi trazido aqui no Brasil para fazer uma palestra do Thaler, que foi prêmio Nobel, né? E ele falava sobre algumas sugestões que ele deu até, que foram implantadas nos Estados Unidos, no sentido de que ele chama de nudge, né? De você empurrar o agente econômico no sentido de uma decisão que é melhor para ele, dando os incentivos, empurrando, não forçando, né? Você induz, né? É como se botasse aquele negócio do museu, né? Você está deixando um caminho pronto para ele passear, né? E ele, no final, ele falou, olha, a educação financeira é muito importante, mas, infelizmente, minha experiência, ele já é uma pessoa com bastante experiência, ele falou, a minha experiência é que a melhor maneira das pessoas aprender é errando. Verdade. Não, mas isso é verdade. Então, eu acho que o tempo, né? As pessoas têm que ter experiências e verificar qual é o resultado das suas experiências para ir assimilando novos comportamentos, né? Mudar de comportamento, acho que talvez mais nesse sentido do aprendizado que ele falou, acho que aprendizado, estudar e aprender é sempre bom, nunca é ruim, né? Mas eu acho que ele entende mais no nível que você gera uma mudança de comportamento quando, aliado ao estudo, digamos, teórico, a pessoa passa a ter uma experiência. Sim. E ela vê na prática que aquilo que ela leu se aplica e acho que essa combinação da teoria e da prática é que gera a mudança de comportamento. Então, por isso precisa de tempo. Eu acho que até nesse sentido, né, toda essa ação que houve das plataformas de investimento expôs o investidor a coisas novas. E isso gera essa experiência. Né? E acho que é um processo de autocorreção que vai acontecendo. A gente, apesar dos pesares, né, só vê crescer a participação das plataformas de investimento no mercado, né? Então acho que é um processo positivo para o investidor, né? Eu acho assim, acho que para a gente pegar os últimos anos, acho que o Brasil está show de bola, né? Plataforma, a gente conseguiu aumentar muito o mercado. Pô, lembra daquelas campanhas da Bolsa, a Bolsa vai à praia, saíram de 500 mil investidores, chegamos a 5 milhões e meio de investidores. Exato. Acho que os últimos anos, acho que isso mostra, né, que o brasileiro não queira risco. E quando ele olha e diz que vê que tem risco com retorno e do outro lado tem uma renda fixa cuja oportunidade é mais baixa, que a gente estava conversando antes, né, ele vai para o risco. Agora, quando ele vê um cuja oportunidade muito alta, uma volatilidade muito alta, um retorno meio baixo, fica assim, né? Faz sentido. Eu talvez acho que o brasileiro talvez se comporte de uma maneira tecnicamente correta. Se a gente olhar, por exemplo, os Estados Unidos, teve um momento muito no passado, mas na época lá dos anos 70, que a taxa de juros dos Estados Unidos foi até 18%. Naquele momento, mais da metade dos recursos alocados em fundos eram em fundos tipo DI deles, que era o fundo Money Market. Nossa, o que para eles né, são os caras lá conhecidos, 2/3 é renda variável. Exato, mas no momento em que tinha até uma crise de confiança nos Estados Unidos, nos anos 70, questão da guerra do Vietnã, a própria força da União Soviética, né? Então, os Estados Unidos estavam num momento um pouco
polarizada, né? E de crescimento não muito grande, Japão se destacando e coisa e tal. E aconteceu isso. Então, não acho que o brasileiro está, digamos, ele é de outra natureza. Ele está respondendo, né, racionalmente ao momento que a gente passa. Então, ele está alocando mais na renda fixa, enquanto ele não vê o cenário não vê lá para frente. Não, mas eu concordo com você. O que você estava falando antes do aprendizado faz todo sentido. Aprende muito pela prática. E a prática mostra o quê? Que você tem um ativo de renda fixa que paga muito bem, um ativo de renda variável que tem muita volatilidade, paga até bem, mas você, poxa, mas com essa volatilidade, você, de repente eu prefiro o conforto de ficar aqui, né? Não é pouco razoável. O outro lado dessa moeda é que as coisas são cíclicas. Então, nem existe nenhum produto que seja bom o tempo todo. Ah, que bom que você está falando isso. Né? Então o investidor, ele não tem assim, como sabe, sentar na sombra e descansar. Não existe isso. Porque se ele ficar com um produto muito seguro, ele vai perder a oportunidade. Se ele ficar com um produto muito arriscado, ele vai ter volatilidade. Se ele ficar com um produto sem liquidez, ele pode perder uma oportunidade se precisar de uma emergência e não ter a liquidez. Então ele tem que estar o tempo inteiro vigiando. Não existe uma solução pronta que resolva os problemas. Cada pessoa tem as suas preferências, as suas tolerâncias a risco, seus objetivos de investimento, seus horizontes. A suitabilidade lá, né? Isso também muda ao longo do tempo. E o investidor ele tem que fazer um pouco dever de casa, revisar. Claro, acho que também olhar todo dia não é bom, mas não olhar nunca também não é bom. Acho que tem que ter aí. E aí um bom consultor financeiro é que vai fazer o trabalho, né, do médico. A gente vai no médico, quem vai no médico todo dia é hipocondríaco. Quem não vai no médico nunca está correndo grande risco. Acho que o segredo é fazer um check-up de maneira organizada, né, programada, e se tem uma emergência, ir lá fazer uma consulta. Acho que esse é o método que funciona bem para a saúde, e acho que para investimento é parecido. Faz um check-up anual, dá uma revisada. Inclusive eu gosto de fazer isso na época que estou fazendo o imposto de renda. Eu sou acho talvez um dos poucos que faz o seu próprio imposto de renda. Muita gente aí acaba contratando um contador para fazer o imposto de renda. Eu acho que é o momento de dar uma olhada na sua situação financeira, quanto você ganhou, quanto você investiu, o que veio de investimento, o que veio de seu trabalho, quanto você gastou, se está gastando mais, se está gastando menos. Acho que esse momento é muito rico, né? Até porque o imposto de renda no Brasil não é um dos mais difíceis do mundo. Hoje em dia está uma maravilha. Né? Totalmente automatizado, várias coisas são imputadas já eletronicamente, né? Então eu vejo assim que uma oportunidade, né? Claro, cada um, eu tenho um pouco essa filosofia. Então, no momento que eu faço o meu balanço financeiro no imposto de renda, né? E esse é o check-up. E emergência. Bom, aconteceu agora, uma guerra, eu dei uma olhada, achei que meu extrato veio um pouco fora do que eu estava esperando. Liga meu gerente de investimento, meu consultor financeiro, e discuto com ele, se é o caso de dar uma revisada. Né? Tem um sintoma, alguma coisa que tá te dando uma dor aqui. Tá te dando, vai falar com o médico, né? Agora, posso ficar ligando todo dia, né? É hipocondríaco. É hipocondríaco também, né? Acho que o dinheiro ele tem que trazer para as pessoas, tem que trazer uma satisfação. Ele tem que ajudar a concretizar os sonhos. Ele não pode ser o objetivo em si mesmo, né? Ele não é um fim, né? Ele tem que ser um meio, exatamente. Ele tem que viabilizar. Então, se a pessoa entra em coisas muito arriscadas, e que ela tem que ficar olhando o celular minuto a minuto, quando está valendo a posição dele e tal, a menos que ele seja profissional de investimento, que tudo bem. é a profissão dele, mas um investidor que não é um profissional, se ele ficar nessa adrenalina, está fazendo mal para ele, é melhor ele baixar. Tipo assim, esse risco não é para você, meu amigo. Se ele está perdendo sono por causa dos investimentos dele, alguma coisa está errada, né? Não, é isso mesmo, não é para você. Acho que é a maneira que uma pessoa que não gosta de fazer esporte radical, o outro que gosta de esporte radical. Para um a adrenalina faz bem, para outra a adrenalina faz mal. Então nem todo mundo gosta de pular de paraquedas ou... não, exatamente, ninguém vai. Asa delta! Exato, cada um tem a sua filosofia, né? E a idade vai mudando também. Quando a gente é jovem faz algumas coisas, tem mais tempo ou menos experiência, né? E depois vai ficando mais experiente e vai, né, achando atalhos, né? Acho que é por aí. Não, mas é isso mesmo. Você vai ficando mais velho, você tem menos tempo para recuperar as perdas também. Tomar cuidado com os potenciais de perda. Acho que aí a comparação não é tão assim
correta, de fato você tem essa questão, né, de horizonte de investimento. Né? A idade significa que o seu horizonte está encurtando. Né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas seguramente o horizonte está encurtando. Isso. E aí é necessário reduzir um pouco o risco, porque você vai precisar mais, você está mais naquela fase de uso dos recursos do que na acumulação. Exatamente, Né? exatamente. Então, esse fator é independente de qualquer um, esse vai sempre acontecer. Né? Com a medida que o tempo passa, tem uma tendência, né, que deve ser natural das pessoas, reduzir o risco dos seus investimentos. Tá certo. Gilfrida, a gente está terminando aqui, você sabe que o programa tem hora, né? A gente tem prazo, infelizmente, então a conversa está ótima. Se tem alguma coisa que a gente não tenha falado aqui, alguma mensagem, alguma coisa que você acha que é? O que eu... falamos aqui um pouco passando, né? O investidor brasileiro hoje tem assim, uma infraestrutura de investimento muito segura, muito moderna. Concordo plenamente. Inclusive, não é muito divulgado, mas várias coisas que nós fizemos aqui no Brasil ao longo dos últimos 30 anos são mais modernas aqui nos Estados Unidos e na Europa. Por exemplo, aqui, né, os multimercados são equivalentes aos hedge funds. Eles são regulados, eles são supervisionados pela CVM, eles têm a publicação, são auditados, tem publicação de cota diária, né, a sua carteira é depositada na CVM. E nos Estados Unidos, por exemplo, esses fundos eles são feitos fora da legislação normal. Eles são considerados investimentos alternativos, porque eles não seguem as regras dos demais produtos. Aqui no Brasil se conseguiu fazer isso. E hoje tem um esforço, por exemplo, da reguladora americana, a SEC, que fala que gostaria que os hedge funds se acoplassem à regulação, que houvesse uma regulação para eles, né? Coisa que já fizeram isso aí há muitos anos, lá dos anos 90. Então, esses são exemplos, a liquidação das operações aqui na Bolsa, que é tudo feito em custódia centralizada, a liquidação aqui no Brasil, tudo feito em câmara de compensação. Então, são uma série de coisas que funcionam muito bem no Brasil. E, obviamente, a gente acompanha alguns episódios, tem aumentado com essa febre um pouco aí das cryptocurrencies, né, crypto assets. Houveram vários episódios, até com pessoas famosas, né? Sim. Tiveram perdas aí, jogadores de futebol, artistas e coisa e tal. Mas tudo isso acontece à margem do sistema financeiro. Né? E o sistema financeiro ele é muito, digamos, transparente, ele é muito permeável. Né? Várias coisas inovadoras foram trazidas para o mercado financeiro e foram abraçadas. Como eu falei, o crowdfunding, né? Aqueles financiamento de iniciativas até sociais. O governo também, há alguns anos, regulou aqueles fundos patrimoniais para ajudar causas sociais, filantrópicas, né? Coisas que não existiam. Né? E acho que o Banco Central está lançando o Drex, que é a nossa, né, o real digital. No show, hein? Então o que acontece? Acho que o mercado financeiro, às vezes, ele não é assim a linha de frente, mas tudo que é moderno, ele acaba vindo para o mercado financeiro. Né? Então, às vezes, o recado que eu deixo final é esse, né? As pessoas, às vezes, têm o direito de buscar uma coisa inovadora, né? Mas se essas alternativas não têm as mesmas proteções, as mesmas seguranças que ele tem no mercado financeiro, ou seja, transparência, um regulador, uma vigilância aí, né, de uma CVM, do Banco Central, da SUSEP, que é a Secretaria de Previdência para produtos de previdência, a Previc para fundos de pensão, enfim, tem uma série de reguladores aí no Brasil, a própria Bolsa, né, que é uma empresa cotada em Bolsa, a Ambima, que é autorreguladora, a Febraban também, que é uma autorreguladora. Então, são todas proteções que fazem com que as pessoas possam até ter um retorno abaixo do esperado, mas ninguém tem um problema de fraude, de sumo de dinheiro e tudo mais. Quando você vai para um produto não regulado, o risco é maior. Né? O risco é maior. Então acho que esse é o recado que eu deixo. Não é à toa que quando a gente olha assim globalmente, em relação ao PIB e até em termos absolutos, toda a área de mercado de capitais brasileiras ela é muito grande, ela é muito forte. Sim. O mercado de fundos brasileiros é um dos 10 maiores do mundo. A Bolsa aqui é uma das maiores do mundo também em termos de volume. Tem vários países que não tem mais bolsa de valores. Países da Europa. Né? Tem vários países que não tem uma área de fundos. Né? Por exemplo, a Argentina. Tem até países grandes, né, que não têm uma indústria de fundos tão desenvolvida quanto a nossa, nem tão grande. A Alemanha, por exemplo.
né? Então, não estou falando mal de nenhum país em particular, mas mostra que não é, digamos, automático. Não é porque é um país grande, que ele tem um mercado de capitais grande, que tem uma bolsa grande, que tem uma área de fundos grande, que tem uma área de investimentos grande. Vários países perderam esse domínio desse setor, a poupança foi exportada, ou a liquidez foi exportada, né? Ou os produtos não são produtos do país, são produtos de outro lugar. Você acaba investindo fora, que é quem está falando nisso, né? Você acaba, por falta de acho que isso é um negócio muito importante para... Né? E a poupança do brasileiro é o futuro, né? É o que vai garantir a qualidade de vida das pessoas no futuro, né? Então é muito importante, né, que isso fique bem guardado, bem administrado e que todo mundo possa realizar seus sonhos aí com seus recursos poupados ao longo da vida. Né? Tá certo, Gilfrida. Super obrigado, Gilfrida. Adorei a conversa. Obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Gente, mais um episódio de Investimento Aberto hoje com meu amigo Marcelo Gilfrida, hein? Felicidade para todos. Tchau, tchau. Obrigado mais uma vez, Gilfrida. Obrigado.